Às vezes acontecem umas coisas com a gente que a gente se pergunta, meu Deus, por que que tá acontecendo isso comigo? Por que que eu tô passando por essa situação? E se eu te disser que às vezes essa mesma situação pode revelar algo sobre você e depois você acabar agradecendo por ela? Vamos falar sobre isso? Olá, pessoal, eu sou a Yolanda de Paula, eu sou cantora, professora de canto, compositora, podcaster, youtuber, comunicadora, enfim. Aqui nesse canal eu posto um pouco sobre a minha vida, eu faço vlogs, eu faço vídeos cantando e eu faço vídeos como esse em que eu me aprofundo em assuntos que eu gosto de falar. Se você quiser aprofundar mais ainda, nos papos bem cabeças, eu tenho meu podcast que se chama A Vida Vivida. E você também pode me seguir nas outras redes. Eu tô Yolanda de Paulo em todas elas e eu entrego conteúdo o tempo todo na internet. Então vamos pro tema. Eu passei por uma situação recentemente que me fez descobrir ou redescobrir algo sobre mim que eu não estava querendo muito enxergar. Ou que eu não estava querendo dar muita atenção porque eu achava que não tinha tanta importância. Eu estava viajando com meu marido, a gente foi para Alter do Chão, um lugar maravilhoso. E lá os passeios, eles são todos de bar. Um dos dias que a gente não ia fazer nenhum passeio, eu acabei sentindo uma coisa de, vamos sim, vamos fazer um passeio, vai ser legal. E a gente acabou indo com um guia improvisado num barquinho menor, só que acabou sendo muito legal porque foi só eu e meu marido, então a gente pôde fazer o nosso roteiro do jeito que a gente queria. A gente foi na Floresta Encantada, que é uma floresta que fica alagada, porque os rios, na época das chuvas, sobem muito e eles alagam as florestas e fica a coisa mais linda. Então você entra no barco ali e entra pela floresta que tá praticamente quase com as copas, só as copinhas ali aparecendo no rio. É maravilhoso. Numa dessas paradas, a gente parou no Igarapé dos Camarões, acho que é assim que se chama, que o nosso guia falou, olha, não dá pra entrar lá de barco grande, então vamos aproveitar que vocês estão no barquinho pequeno e vamos lá. Quando a gente chegou lá, tinha um grupo de pessoas, a gente ouviu, porque estava muito silencioso e não tinha como passar desapercebido aquelas pessoas que estavam lá. Tinha um fotógrafo e tinha um homem e uma mulher, que pareciam ser um casal. Eles estavam discutindo ali uma situação, porque o fotógrafo estava viajando o Brasil na floresta amazônica procurando tirar fotos de animais diferentes, tanto aves quanto peixes. E aí eles estavam ali procurando o melhor lugar para esse cara tirar as fotos. Enfim, quando a gente chegou, o homem e a mulher quase não olharam pra gente. Eles começaram diretamente a falar com o nosso guia e não deram muita atenção pra gente. A gente falou bom dia, mas foi esquisito. A gente foi nadar, o nosso guia também não soube muito bem lidar com a situação. Quando a gente meio que terminou ali o passeio por aquele lugar, a gente viu que o nosso guia ainda estava conversando com aquelas duas pessoas e o fotógrafo não falava português, estava ali fotografando. E aí eu meio que entrei na conversa. Eu me coloquei na conversa porque eu achei que estava propício ali. A gente estava num lugar em que só tinha gente e eles estavam falando coisas sobre aquele lugar, sobre o turismo ali naquela região. Eles falaram algo como, nossa, a cobra tinha não sei quantos metros, e eu aproveitei e comentei, caramba, nossa, tudo isso? Foi a primeira vez que a mulher do grupo olhou para mim e ela falou, vocês são de São Paulo, né? Aí eu falei, sim, vocês também? Porque dava para ver, de alguma forma, que a gente não sabe muito bem explicar, quando as pessoas não são ali nativas da região. É o jeito de falar, o sotaque, as roupas, enfim, tem um conjunto de culturas ali que a gente às vezes não tá totalmente integrado. Então a gente percebe quando as pessoas não são ali da região, nascidas e criadas. Diferente do nosso guia, por exemplo, que era nascido e criado lá. E aí eu comentei isso, você também? Ela, não, 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 não. Eu moro aqui já há 6 anos. Ele era de São Paulo, eu sou de Minas. Ela falou assim. Eu falei, legal. Aí ela falou assim, nossa, mas quando vocês chegaram, deu pra ver que era São Paulo, porque São Paulo tem uma coisa. E fez assim. Gente, eu sei que parece uma besteira, mas na hora que ela fez este movimentinho aqui com a mão e falou, São Paulo tem uma coisa com uma cara, subiu em mim um ódio que eu nem sabia que eu era capaz de sentir por uma pessoa que eu nem conhecia. Eu simplesmente fiquei assim, muito pé da vida, muito, muito, muito. E na hora me subiu um fogo assim, e eu já senti o meu corpo mudar. Primeiro ponto que eu quero falar, o meu corpo, o nosso corpo, ele é muito, muito assim, um portal para emoções.
Então, quando a gente não processa muito bem uma emoção, ou quando a gente tá tendo uma emoção muito forte, que a gente não tá sabendo muito bem o que é, normalmente o nosso corpo vai sentir de alguma forma. E na hora já me deu um negócio, assim, um embrulho no estômago, mas eu respirei fundo, eu falei, a gente sempre sabe, né, quando as pessoas não são locais, né? Mas que bacana, então vocês largaram tudo na cidade e vieram morar aqui? Meio que dando uma cutucadinha também nela do tipo, se você me acha um clichê, eu também te vejo um clichê, do tipo, a garota que desistiu de tudo e foi da cidade e foi morar no meio do mato. Queria ofender ela, porque eu tava meio brava e ela tinha me ofendido de alguma forma. E aí ela falou assim, sim, sim. E vocês já estão nessa? Eu falei, não, a gente só tá vindo passear mesmo. Tá bom, foi isso. Essa foi a situação. Mas se eu disser pra vocês que a gente saiu de lá, a gente foi pra uma outra praia, a gente passeou o dia inteiro, e aquilo, gente, não saía da minha cabeça. Eu ficava recontando a história pra mim e repassando com meu marido assim, mas você viu que ela falou não sei o quê? Aí eu respondi não sei o que lá. Não, eu deveria ter falado não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então esse é o segundo sinal. O primeiro é o do corpo, né? Aquilo bateu em mim e o meu corpo sentiu. O segundo é que aquilo não saía da minha mente. E eu ficava reproduzindo na minha mente todas as possibilidades de diálogo que eu não tive com ela. E a que eu tive, e eu queria saber se eu tinha sido clara, que eu também estava tentando alfinetar ela. Enfim, mó confusão. E aí eu fiquei com aquilo o dia inteiro. Uma hora eu esqueci, porque eu tava num paraíso, então mergulhei no rio, curti o sol com meu marido, a gente comeu, curtiu muito. Quando a gente voltou pro hotel, a gente tava tomando banho, aquilo, gente, no banho não saía de mim. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Por que eu tô com tanta raiva dessa mulher que eu nem conheço? E ali me veio. Eu não tava com raiva dela. Eu estava com raiva de algo que ela revelou sobre mim. Na verdade, eu estava com raiva de mim. E aí eu tenho que fazer um parênteses aqui para contar um pouco do porquê que eu cheguei nessa conclusão, do porquê que eu percebi isso. Durante muito tempo, e eu não sei quando que eu fiz isso, eu criei uma crença de que existia um certo jeito de viver que era o certo, que era a maneira correta com quais todos os seres humanos da Terra tinham que viver. Eu sei, parece uma audácia muito grande, eu não fiz isso conscientemente. E hoje, pensando e falando em voz alta, é o maior absurdo de todos, mas em algum momento eu criei essa ideia de que existia um jeito certo de viver. E esse jeito certo de viver que eu criei na minha mente, ele estava muito ligado à natureza, a viver de forma mais natural, a de não querer tantas coisas materiais e querer mais a evolução espiritual, a evolução da alma, sabe? E quando eu vou para esses lugares, eu vejo quão a gente é na cidade desconectado da nossa própria natureza, enfim, de tantas coisas, né? E durante muitos anos eu me culpei por não fazer melhores escolhas, por não estar mais perto da natureza, por não vivenciar aquilo que eu acreditava que deveria ser o certo para uma vida certa. Quando eu encontro essa mulher, ela me revela isso sobre mim, porque ela largou tudo e foi viver ali, porque ela tem essa convicção. E quando ela fala daquele jeito sobre eu ser de São Paulo e que São Paulo tem uma coisa que só de eu chegar ela já percebeu, ela mexeu nesse ponto, que para qualquer outra pessoa que não teria problema com isso, não teria feito nada, percebe? A pessoa ia ouvir aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu tava no banho, eu percebi isso, eu falei, ela me mostrou pra mim mesma, né? E aí que veio o clique. Por que ela também falou daquele jeito comigo? Porque provavelmente eu também estava sendo um espelho para ela. Eu não sei qual que é a história dela, mas eu percebi no olhar dela algo como eu sou assim, né? Por mais que eu tente disfarçar que eu sou daqui, que eu tô na natureza, porque eu moro aqui não sei quantos anos, eu sou essa mulher também, que no caso era eu. E quando eu entendi isso, a história mudou pra mim. Eu percebi que eu precisava encontrar ela e que ela precisava me encontrar pra gente vencer os nossos conceitos e preconceitos juntas. Eu não sei o que ela fez com isso depois. Eu não pude acompanhar o depois dela, mas eu pude acompanhar o meu depois. E naquele momento, no banho ali, que eu percebi que eu fui também espelho pra ela e que em algum lugar que eu não sei qual que é a história, ela também precisava
que eu estivesse ali e falasse o que eu falei pra ela, tudo mudou pra mim. A história tomou uma outra ideia. Mas eu ainda não tinha elaborado isso em palavras, isso estava tudo muito dentro de mim. E foi no jantar com meu marido naquele dia que eu pude discutir mais com ele sobre isso. Aqui, a Dalvinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha cachorrinha aqui. E aí, gente, isso me fez perceber quantas vezes que a gente passa por algumas situações e por não estar atento, e isso é um adendo muito importante que eu quero falar aqui. Nessa viagem eu estava muito aberta, muito atenta, porque eu estava entregue ali, era um momento que eu precisava muito descansar, foi um ano muito complicado para mim, para o meu marido, então a gente estava ali muito aberto, sabe? E eu estava muito presente. E só porque eu estava presente que eu consegui perceber o quanto que essa situação pôde revelar sobre mim. E depois no jantar eu acabei falando disso com ele, acabei tendo outros insights, sabe, de crenças que eu carrego, desses preconceitos, desses conceitos que a gente cria. E isso foi tão importante pra mim que hoje, agora assim, toda vez que eu reconto essa história, me vem muito na mente de, meu, que bom que naquele dia que eu nem ia passear, a gente foi e que a gente encontrou essa mulher que eu nem sei o nome e que ela pôde revelar pra mim algo que estava ali sobre mim mesma. E que hoje eu olho e falo, que bom, porque eu consegui entender o que que era. E agora eu vou ter mais atenção. Foi mais uma coisa que eu descobri sobre mim. Isso, gente, é maravilhoso. Claro que nem toda situação ela é um convite para esse aprendizado. Às vezes a situação é só uma merda mesmo. E tá tudo bem, entendeu? A gente não precisa sempre romantizar todas as situações ruins. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu estou falando sobre quando a situação te convida. A gente sabe quais são essas situações. A gente sabe quando é a situação que realmente tem alguma coisa para falar, sabe? E tem outras que simplesmente não tem e tá bom, e que a gente não quer saber, que a gente não quer elaborar e tá tudo bem também, né? Enfim, essa foi a historinha de hoje. Esse foi o convite de hoje, de perceber que o outro muitas vezes pode ser o nosso próprio espelho. Se você gosta de conteúdos assim, segue aqui no canal, porque eu sempre posto, toda semana tem um vídeo assim aprofundando em algum assunto bem legal. Também tem o meu podcast, para quem gostar desse formato em áudio, A Vida Vivida Podcast. Como eu te falei, me segue aí nas outras redes também, tô Yolanda de Paulo em todas elas. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Beijo. Ah, e não esquece de botar aqui nos comentários, por favor, se vocês já viveram alguma situação assim parecida. Algo que foi bem irritante na hora, mas depois você percebeu que era exatamente o que você precisava naquele momento. Tchau!